Versículo de número 1, amém? Samuel 6:1. Santo Espírito, venha aquecer os corações. Feche os teus olhos um minutinho, em nome de Jesus, depois que você abrir a tua Bíblia. Sim, Deus. Vem com cura e todo o seu poder. Aleluia, Senhor. Fala conosco, Pai. Revela a tua palavra, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. Fecha os teus olhos, querido. Chama a presença dele. Prepara o teu coração. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Sim, Deus. Aqui. Fala conosco, Senhor. Isso, querido. Coloca a mão no teu coração. O que dizer? Coloca a mão no teu coração. Chama a palavra para você. Chama a palavra, querido. Chama a revelação. Aqui. Chama a revelação para o teu coração. Mais que ser bem-vindo, Libera o teu coração. Libera o teu entendimento. nós te desejamos Libera a tua outra mente. vez aqui. Vem comigo, vem, querido, em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Repita comigo, diga: a arca de Deus. Amém? Bem forte, fala assim: a presença de Deus. Fala bem forte, fala Shekinah de Deus. Amém. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E estava no outeiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor a mim? Repete bem forte, querido, em nome de Jesus. Diga: como virá? Mais forte, diga: como virá a mim a arca
do Senhor. Agora mais forte, dá mais graça, diga assim: como virá a mim a arca do Senhor? Ou melhor, repita comigo, diga assim: como atrairei a presença do Senhor a mim? Quem está entendendo, diga amém. Vai pegando aí, querido. Daqui a pouco Deus te dá um beliscão, você pula da cadeira, aleluia. E aí você vai ver, aleluia, que o chão começou a sair debaixo de você. Ô filhinho, tira um pouco de lá e dá aqui. E tira um pouco do agudo. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Foi para onde? Para a casa de Obed-edom. Amém. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Mais forte, vem comigo aqui. Fala assim: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Uau! Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Olha isso, queridos. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto, aleluia. Por amor da arca de Deus, por amor da presença de Deus, por amor da Shekinah de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levaram... Não, aí, deixa eu ver... Não, só até o 12 tá bom. Amém? Queridos, por favor, em nome de Jesus, segura o irmão aí, a mão do irmão cheio da graça que está do teu lado. Aperta ela com aquele carinho, amém, em nome de Jesus. Aperta ela com aquele carinho, até o irmão dizer glória a Deus. Fecha os teus olhos, ora com o teu irmão aí em nome de Jesus. Ora com ele, aperta até ele dizer: venha aquecer os corações. Isso, vai orando com o teu irmão, vai orando com ele. Ora com o teu irmão em nome de Jesus. Vem com cura e todo o seu poder. Vai orando, vai dizendo: Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração, Deus. Sim, Deus. Pai, que eu não fale nada de mim, Senhor, da minha sabedoria. Meu Deus, revela a Tua palavra nessa noite. Revela a Tua palavra, Senhor. Vem com a revelação, Deus. Isso. Pai, prepara os nossos corações, Senhor. Vem, Senhor, com a revelação. Oh, recamadai andar na rabaca. Oh, recalamadai andar. Isso, querido, em nome de Jesus. Vai pedindo a revelação. Vai pedindo a revelação, querido. Isso. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim comigo, diga: Senhor. Mais forte, diga: Senhor, o meu coração já está preparado para ouvir a sua voz. Diga então: fala comigo. Amém?
Amém? Amém. Fala para o teu irmão assim: atraindo a presença de Deus, irmãos. Queridos, perceba algo importante. O rei Davi, assim como todo bom governo, assim como todo bom governador ou rei, todas as vezes que ele assume o poder, ele planeja, ele projeta, amém, o seu plano de governo. Nós, durante esses dias, nós vimos que, amém, o Brasil, ele passou por um período de eleição, e agora, amém, Bolsonaro é o presidente do país. E perceba, querido, que logo de cara, né, nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, é natural que se apresente, já se comece a fazer o que? O plano de governo. Então começa-se, amém, a preparar os ministros, começa a se preparar, amém, o plano de governo, aquilo que vai ser feito em curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E nós estamos falando do período que o rei Davi, ele assumiu, amém, o reinado de Israel. Então o rei Davi, como bom administrador, como um homem de Deus, como um cara que era segundo o coração de Deus, ele entendia algo muito importante, que ele não podia começar a reinar, ele não podia começar a governar e dirigir a nação de Israel sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem Deus estar presente. E naquele período, querido, o que simbolizava, o que era referência da presença de Deus, era a arca da aliança, amém? Era a arca de Deus. Aonde a arca estava, a bênção de Deus, amém, ela se encontrava. Então, queridos, o rei Davi, sabendo disso, e a arca não estando em Israel, amém, ele pensou o quê? Espera aí, a primeira coisa para que o meu governo, para que o meu reinado seja próspero, é trazer novamente a arca de Deus, amém, para a casa de Deus, né, para o reino. Então, queridos, nesse período a arca, ela estava longe, porque ela tinha sido tomada, né? Se você ler na sua Bíblia, você vai ver, amém, que os filhos de Eli, Rofine e Finéias, amém, filhos do sacerdote, levaram a arca para uma guerra contra os filisteus, né? E ocorreu que aquela guerra foi perdida, porque eles fizeram aquilo que desagradava a Deus. E essa arca, ela estava na casa de Abinadab, amém, durante 20 anos, tá? Alguns historiadores, amém, fazendo alguns cálculos, aí falam que a arca ficou por volta de 40 anos, tá? Mas em um trecho bíblico aí do livro de Samuel, fala que, amém, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Fala para o teu irmão, 20 anos, amém? E quando Davi, ele assumiu o reino, ele falou, opa, peraí, vamos buscar a arca na casa de Abinadab, vamos atrair a presença de Deus. Eu não posso governar sem a presença de Deus, eu não posso dirigir esse povo sem a presença de Deus, eu não posso ser um rei próspero sem a presença de Deus, eu não posso ser um bom rei sem a presença de Deus. Então, queridos, olhe para o teu irmão e diga assim: eu não posso ser um bom marido ou uma boa esposa, diga, sem a presença de Deus. Eu não posso ser um bom cristão sem a presença de Deus. Eu não posso ser um jovem obediente, temente a Deus sem a presença de Deus. Eu não posso ser um bom ministro sem a presença de Deus. Eu não posso ser um bom líder de célula sem a presença de Deus. Eu não posso ser um bom anfitrião sem a presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, você não pode ser um bom cristão sem a presença de Deus. Então eu quero, queridos, que vocês entendam algo aqui já, para que a gente possa fluir nessa mensagem, amém? A presença de Deus é a coisa mais importante, é o fundamento, é a base, amém? Para que tudo que você faça, para o governo que Deus coloca na tua mão, ele seja, amém, próspero. Então sorria para o teu irmão e diga assim: a tua casa, ela deve ser governada pela presença de Deus. A tua empresa deve ser governada pela presença de Deus. O teu trabalho deve ser governado pela presença de Deus. E
Davi, sabendo disso, logo ele buscou trazer a presença de Deus. E aí eles foram lá buscar. Só que Davi, ele estava cheio das boas intenções. Ele queria fazer aquilo que era necessário fazer e o que era correto trazer. E ele foi lá buscar a arca. Então a Bíblia nos diz que ele, amém, preparou, amém, um carro novo de boi, né, bois novos. Foi até lá, pediu ajuda dos 2 filhos de Abinadab, amém. Por quê? Porque obviamente aqueles jovens já conviviam com a arca, presta bem atenção nisso, durante 20 anos, né? Pense que aqueles jovens cresceram com a presença de Deus dentro da casa deles, amém, conheciam. Então Davi pega a arca, coloca lá, coloca em cima dos carros de boi novo, amém, coloca os bois novos e vem trazendo a arca, amém, para a casa do pai. Amados, e o que ocorre? Lá no meio do caminho, o que acontece? A Bíblia diz que os bois, a Bíblia fala que 2 bois tropeçaram. Olha isso, irmãos. Os bois tropeçaram. E quando eles tropeçaram, o que aconteceu? A arca fez menção de que iria cair. Sorria para o irmão e fala assim: nunca se preocupe, a presença de Deus nunca cai. Quem cai somos nós. Então presta bem atenção, queridos. Por quê? Porque nós vamos ver que Davi, ele tinha a melhor intenção possível, e a intenção correta, que era trazer a presença de Deus para o seu governo, mas da maneira errada, amém? Porque a arca do Senhor não era para ser carregada em bois. Quem levou a arca em bois foram os filisteus quando levaram a arca. Mas o povo de Deus tinha que trazer a arca, amém, com sacerdotes carregando a arca sobre os ombros. Então, vire para o irmão e fala assim: não se preocupa, a presença de Deus ela nunca cai, irmãos. Aleluia. Sabe quem é que cai? Somos nós, por falta de compreendimento e entendimento do que é a presença de Deus. Então veja, fala para o irmão assim: você cai, eu caio, agora Deus nunca cai. Uau, quem está entendendo diga amém. Aleluia. Se não sair um glória a Deus mais firme aí. Fala para o irmão assim: eu posso cair, você pode cair, mas Deus nunca cai. Quem está entendendo diga amém. Aleluia. Eu caio, você cai, mas Deus nunca. Então o que aconteceu? A Bíblia nos fala que quando, amém, a arca balançou, e aí o povo vinha festejando, diz que vinham tocando flauta, símbolo, dançando na frente da arca. Imagina, irmão, a festa que estava sendo. Imagina só, depois de 20 anos trazendo a presença de Deus para a casa de Deus, amém, alegria de Davi, alegria do povo, todo mundo lá. E a Bíblia nos fala que Davi, ele levou uma galera geral. Fala, não, foi muita gente. A Bíblia fala que Davi, ele levou um número de 30 mil. Irmãos, fala para o irmão, 30 mil pessoas. Pensa comigo aqui, a arca do Senhor, em cima dos boi novinho. Imagina os boi novinho, o carro novinho, 30 mil pessoas se alegrando que estava trazendo a arca depois de 20 anos. Olha isso, queridos. E todo mundo dançando, e todo mundo festejando, e todo mundo dizendo: oh, agora vai ser demais, vai ser um novo tempo, né? Oh, um novo reinado, oh, aleluia, a arca do Senhor, agora a gente vence todas as guerras, agora tudo vai acontecer, vai prosperar, vai ser glória, vai ser bênção, uau, 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 aleluia. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem vindo a arca, aquela festa. Quando balançou, o que aconteceu? A Bíblia diz que um dos filhos de Abinadab, que estava seguindo na frente, Uzá, ali com um ímpeto de tentar segurar a arca, o que ele fez? Pegou na arca, irmãos. Quando ele pegou na arca, veio um raio do céu na hora, né? Ou seja, Deus matou o cara. Fala para o irmão assim: Deus matou o cara, irmão, só porque tocou na arca. Agora a pergunta que eu faço para você: a intenção de Davi é boa? Sorria para o irmão, pergunta: a intenção de Davi é boa? É boa ou não é? Trazer a presença de Deus é bom ou não é? Agora pergunta para o irmão: e a intenção de Uzá foi boa? Foi ou não foi? Ele não queria deixar a arca
cair, não é? Mas o que aconteceu com Uzá? Morreu. Por isso que diz por aí aquela velha história, né? Que de boas intenções o inferno está cheio. Sabe o que acontece? Porque não adianta termos boas intenções se não fizermos aquilo que é correto em Deus fazer. Uau, pega isso aí, queridos. Amém? Você pode ser um cristão cheio de boas intenções. Você pode ser um cristão com um coraçãozão desse tamanho. Você pode ser um cristão cheio da presença de Deus, cheio das boas intenções. Mas, queridos, se não tiver alinhamento com aquilo que Deus quer que você faça, amém, você pode correr o risco de ser desaprovado por Deus. Uau! Sorria para o teu irmão, arregala aqueles olhos e fala assim: está ligado nisso, irmão? Você está entendendo isso? Que você pode até estar cheio de boas intenções, mas você pode até estar perto da presença de Deus, a arca pode estar até do teu lado, mas se não fizer conforme Deus Ele direciona para fazermos, nós corremos o risco, amém, de, preste bem atenção, cometer um erro, fala para o teu irmão, e prejudicar muitas pessoas que estão ao nosso lado. Por quê? Para pensar, escuta isso aqui. Estava todo mundo feliz, estava ou não estava? Todo mundo contente, estava ou não estava? Uzá, ele fez por mal? Não. E o que aconteceu? Ele morreu. O que acontece quando morre alguém numa situação dessa? Tem como a galera continuar sorrindo? Tem como a galera continuar dançando? Imagina o silêncio, querido. Imagina o silêncio, imagina a paralisação do povo. A Bíblia diz que quando aconteceu isso, Davi apagou, irmão. Para pensar, Davi apagou. Imagina, o líder que está trazendo, está tirando, levando a presença de Deus, tendo a consciência de que está fazendo o que é correto, tendo a consciência de que está fazendo o melhor, amém? De repente no meio do caminho, pá, morre um camarada. Para pensar, imagina o silêncio. Por quê, amados? Escuta isso, pega isso no teu espírito, amém? Porque quando nós não entendemos verdadeiramente a direção que Deus quer nos dar, o caminho que nós temos que seguir, principalmente alinhado, sorria todo mundo, alinhado, fala alinhado com a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, fala para nós assim, a palavra de Deus. Fala assim, ó, você goste ou você não goste, cara. Ou você vai viver a palavra de Deus, ou você vai viver o desejo da tua carne. Não, tinha que ter glória a Deus agora, pelo amor de Deus. Quando fala da palavra de Deus, tem que dar glória a Deus. Se eu falar que Deus vai abençoar a tua vida, você não vai dar glória a Deus? Então tem que dar glória a Deus quando eu falo aqui que a tua vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Se a tua vida estiver alinhada com a palavra de Deus, ela está alinhada com a vontade de Deus. Se ela está alinhada com a vontade de Deus, querido, você vai seguir tranquilamente. Quem está entendendo, diga amém. E perceba isso, queridos, amém? Mesmo com a boa intenção, Uzá morreu ou não morreu? Davi se desesperou, o povo esfriou, não é? Sabe por quê? Olha, porque quando acontece isso, fala para nós, nós esfriamos a nossa casa, nós esfriamos a nossa congregação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pega isso, nós esfriamos a igreja, nós esfriamos a nossa célula, amém? E quando eu falo de morte, querido, eu não estou falando quando morre alguém fisicamente. Uzá morreu de que maneira? Fisicamente. Mas muitas vezes a nossa morte não é física, ela é a pior morte que qualquer pessoa pode passar, que é a morte espiritual. Fala para uma morte espiritual. Então, queridos, prestem bem atenção. Enquanto, aleluia, a igreja está acendendo, enquanto a tua casa está acendendo, enquanto a célula está acendendo, alguém morre espiritualmente. O que isso gera? Quem é que fica feliz quando um irmão nosso que congrega conosco e que caminha conosco cai? Você fica feliz? Eu não fico, irmãos. Eu fico triste demais. Amém? Eu fico geladão. Por quê? Porque eu não quero que aqueles que estão caminhando conosco, sentindo a presença de Deus, andando na presença de Deus, quem está entendendo, diga amém.
levando a presença de Deus, atraindo a presença de Deus, morra espiritualmente. Porque quando acontece isso dentro de uma célula, toda a célula é atingida. Quando acontece isso dentro da igreja, toda a igreja sofre, se abala. Amém? Momentaneamente tem uma paralisação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pegou isso? Quem pegou, diga amém. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque de repente nós estamos cheios das boas intenções, mas nós não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos dirige a fazer. Está entendendo, irmãos? Olhe para mim. Não faça o que eu digo para você fazer. Faça sempre o que a palavra de Deus diz para você fazer. Entenda isso. Entenda isso. A tua vida, ela precisa andar e caminhar em virtude do que Deus, aleluia, fala na sua palavra. Então, queridos, se liga aí, prepara aí o teu coração. O que aconteceu? Morreu. E quando morreu, Davi então ficou oprimido. Davi ficou desesperado. Por quê? Porque ele era o responsável por tudo aquilo. E eu creio que ele até escolheu as pessoas corretas para ir. Que era o que? Uzá e Aiô, né? Se não me engano. O outro filho de Abinadab. Isso, Aiô. Que eram dois jovens que possivelmente cresceram com a presença de Deus dentro da casa, com a arca. Agora para pensar. Durante 20 anos eles não tocaram na arca porque não morreram, é ou não é? Mas morreram quando a arca estava sendo o quê? Levada. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus ela fica paralisada, nós corremos menos riscos de errar. Escuta isso, pelo amor de Deus. Quando você pega a presença de Deus, escuta isso, ela paralisa em você. E você se sente confortável porque você vem para a igreja e você dá glória a Deus, você, aleluia, chora, você se emociona, querido. Você está na tua margem de segurança, você está tranquilão, você está vindo aqui. Mas quando a presença de Deus, ela começa a caminhar, ela começa a sair daqui, para acolá, em uma casa, em outra casa, em um lugar, em outro, nós como corpo de Cristo, nós passamos a correr mais riscos. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós estaremos em mais evidência sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós estaremos mais em evidência. Então, enquanto a arca estava dentro da casa de Abinadab, quem está entendendo, diga amém. Uzá não tocou na arca, tocou? Não morreu. Aí ele morreu quando a arca estava sendo o quê? Levada. Quando a presença de Deus estava sendo levada. Sabe por quê? A grande maioria dos cristãos caem quando estão fazendo a obra de Deus? Quem está entendendo, diga amém. É muito mais fácil um cara que está envolvido com a obra, envolvido com a célula, envolvido com o diaconato, envolvido com o discipulado, envolvido, aleluia, correr riscos de cair, de morrer espiritualmente. Por quê? Porque a presença de Deus está em movimento, ela não está parada. E se ela não está parada, você corre mais riscos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para o irmão assim, ó, levar a arca de Deus, ser responsável pela presença de Deus, aleluia, faz com que você corra riscos. Chacoalha o teu irmão. Você corre risco, irmão. Porque o diabo não gosta de você. Fala para o teu irmão, o diabo não gosta de você. As tuas emoções vão lutar contra, aleluia, o teu entendimento. A tua carne, aleluia, vai desejar, aleluia, tudo que não presta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Vai aparecer gente, aleluia, para alimentar a tua carne e esfriar o teu espírito. Pega isso em nome de Jesus. Vai aparecer um monte de gente para alimentar a tua carne e esfriar o teu espírito. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando a presença de Deus ela está caminhando, nós corremos esses riscos. Quando Deus, aleluia, Ele começa a fazer isso, aleluia, a igreja começa a correr risco, a célula começa a correr risco. Quem está entendendo, diga amém. O discípulo começa a correr risco, o discipulado começa a correr risco, os ministérios começam a correr risco. Por quê? Porque a presença de Deus, ela começa a andar. E assim foi. O cara morreu. Fala para o irmão, o cara morreu, irmão. Esfriou a galera toda. 35 mil, né? É isso? 30 mil. 30 mil pessoas assustaram. Imagina.
Aí o que acontece numa hora dessa? Quem era o líder? Quem era o rei nessa época? Quando a arca está andando, o líder é o mais feliz, né? É a mesma coisa, querido. Quer ver? A igreja começa a encher, começa a vir gente, pessoas comprometidas, com as células, evangelizando, ganhando almas. Quem é o primeiro cara que fica feliz? É o pastor. O pastor fica doidão, ai que felicidade, oh, aleluia. Mas quando dá um problema, quando acontece alguma coisa errada, irmão, todo mundo olha para quem? Pastor, né? Eu lembro, né? O Emanuel lembra. O Emanuel um dia me viu eu muito triste, que foi quando a gente estava construindo aqui o altar da igreja. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande para a gente nessa igreja, porque a gente sofreu muito. Eu sofri muito aqui, 6 meses aqui que eu sofri fazendo reforma, que você não tem noção, irmão. Se eu falar para você, aleluia, vou te falar uma coisa, você vai chorar comigo. Você fala, pastorzão, nós não podemos deixar essa igreja fechar. Lembra, Manuel, que a gente primeiro decidiu aterrar aqui, né? Vamos aterrar. Trouxemos os caminhão de entulho e aterramos. Quando nós começamos a aterrar aqui, começou a pesar, eu comecei a perceber que a laje aqui fez um trinco. Lembra, Manuel? E aí eu entendi que eu ia ter que desentulhar tudo e fazer laje aqui no altar. Irmãos, eu lembro até hoje. Quando eu vi o trinco aqui, os caras, chegou de última hora para encerrar, chegou o Manuel, chegou o Silvano, os caras tudo no maior pique, carregando entulho, não sei o quê. Quando eu vi aqui assim, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz isso aqui, ó. Eu sentei, não era o altar ainda, eu sentei aqui na muretinha, fiz assim, Aí o Manuel olhou para mim, fez assim, ó. Falei, Jeová, meu Deus. Aí o outro olhou e tal. E para falar para os caras que estavam me ajudando, que a gente ia ter que tirar o entulho daqui de cima. Você não está entendendo, irmão. E para falar para os caras. Lembra, pastora? A pastora nesse dia estava em casa. Quando eu cheguei em casa, como é que eu cheguei em casa? Eu cheguei arrasado, irmãos. Se eu tivesse que desistir, eu desistia naquele dia. Cheguei arrasado. Falei, Senhor, não é possível um negócio desse. Sabe por quê, queridos? Porque quando está tendo festa, fala para todo mundo festeja. Quando a presença de Deus está caminhando, está andando, todo mundo fica feliz. Quando a presença de Deus, preste atenção, está tocando vidas, todo mundo fica feliz. Mas quando vem o problema, uau, sempre haverá um culpado principal. Sim ou não? Agora, Davi, ele gelou. Davi falou, uau, e agora? Imagina, 30 mil pessoas olhando para Davi. Quem estava de longe subiu nas costas do outro para ver. Tá entendendo isso, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Aí Davi se desesperou. E o que ele fala aí, né, no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo, aqui, versículo de número 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. O que é uma pessoa desgostosa, irmãos? Pessoa desgostosa está dizendo que não gosta de você? Não, a pessoa desgostosa é que perdeu o gosto dela mesma. Sorria para o teu irmão sem assustar o vizinho. Fala assim, já passou por isso alguma vez na tua vida? Vem com o louvor, lembra um pouquinho. Lembra, quem sabe, você chora um pouquinho aí. Vai, fecha o teu olhinho em nome de Jesus. Eu quero estar Enquanto eu tomo água. Neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Uau. Ai. Vem comigo aqui. Uma pessoa desgostosa, ela fica triste com outra pessoa? Não, ela fica triste com quem? Com ela mesma. E quando a pessoa ela fica triste com ela mesma, ela dá o primeiro passo para uma doença que hoje tem dominado a sociedade, que é o quê?
depressão. Alguém aqui já passou por depressão? Cara, eu já passei por inúmeras depressões. Ai, pastor, isso é coisa do capeta. Qual é a tua boca que é do capeta se falar isso? Irmão, eu já passei por inúmeras depressões. Eu já fiquei desgostoso de tantas coisas na minha vida que você não tem noção, irmãos. Ah, irmão, a pessoa que fica desgostosa, ela perde o gosto dela mesma. Quem aqui já comeu uma comida sem gosto? Quem aqui está com aquela fome? Sabe aquela fome que a barriga está fazendo? Eu sei que crente é bom nisso. Aí vai lá, coloca a comida, na hora que coloca na boca, a comida está sem gosto, está ruim. Qual é a cara que o camarada faz? Sorri, fica alegre, sai no manto, xarabacantanaia. A cara do cara é o quê? Cara, você já viu uma pessoa desgostosa, como é a feição dele? Uma pessoa que está à beira da depressão, ou que passa por momentos de depressão, como é que é? Você olha para a cara da pessoa, você está vendo, essa pessoa não está bem, essa pessoa não está legal, porque ela está desgostosa. E a pior coisa que tem é o momento que você perde o gosto de você mesmo. Porque quando você perde o gosto de você mesmo, nem você, aleluia, quer você mesmo. E se você perde o gosto de você mesmo, imagina outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando você perde o gosto de você mesmo, você tem que conviver com você mesmo. Agora, quando isso transfere a outras pessoas, as pessoas não querem conviver com uma pessoa desgostosa. Quem está entendendo, diga amém. Ninguém quer estar do lado, aleluia, de alguém que está abatido. Ninguém quer estar do lado de alguém que está desgostoso. As pessoas querem estar do lado de pessoas que vão para frente, sim ou não? Principalmente quando você é líder de célula, você é um anfitrião, você é um pastor, você é um líder de uma empresa, sei lá, cara. E aí o que aconteceu com Davi? O que aconteceu? Ele ficou o quê? Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Davi ficou com raiva de Uzá? Não. Davi poderia ter feito o quê? Culpa desse abençoado miserável. Por que tinha que colocar a mão aí? Atrapalhou a nossa festa. É ou não é? Davi, quando Uzá morreu, ele não se virou contra Uzá para dizer que o erro era de Uzá. Ele ficou desgostoso porque ele entendeu que o que ele mais queria era trazer a presença de Deus, atrair a presença de Deus. Mas alguma coisa tinha dado errado. Aí escuta isso aqui, irmãos, olha só. E chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Aí escuta isso. Temeu Davi ao Senhor. Temeu Davi ao Senhor. E esse temeu aqui não é de temor de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque quando nós temos temor de Deus, nós temos respeito a Deus. Quando nós tememos a Deus, é porque nós estamos com medo de que Deus se ire mais ainda. Quem entendeu, diga amém. Agora, para pensar, olha a situação do cara. Davi, ele estava tendo a melhor boa intenção. Uzá teve a melhor boa intenção. Mas fala para o irmão, mas a coisa deu errado. Deu errado. Morreu. E aí o que aconteceu? Ele se desgostou. Quando ele se desgostou, ele entrou numa depressão. E quando ele entrou numa depressão, ele o quê? Temeu, ele teve medo de Deus. Por quê? Como quem diz, e agora? Fala para o teu irmão, e agora? Chacoalha o teu irmão. Sabe aquele chacoalhão de unção? Fala assim, você já passou por esse momento também? De você ficar com medo de dar mais um passo e você quebrar mais a cara? Você ficou com medo de agir, amém, de seguir em frente. Você ficou com medo de dar errado novamente? Só com quem já aconteceu, levanta a mão. Ainda bem que é só eu aqui, né? Amém. Quando você tem temor de Deus, você respeita Deus. Agora, quando você fica com medo do que Deus pode fazer, se você errar novamente, irmãos, aí fala para o irmão assim, aí, irmão, é punk o negócio. Fala aí a coisa. Por quê? Porque além de você estar num momento de depressão, você fica sem saber o que fazer. E agora? Foi o que aconteceu com Davi.
Davi não sabia o que ia fazer agora. Davi estava com medo. Vai que alguém chega perto de novo. Vai que agora Deus vai e mata as 30 mil pessoas de uma vez. Quem está comigo, diga amém. Fala para o assim, se Deus já tinha matado um, matar mais 29.999 é fácil para Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus abria um buraco, caía todo mundo e fechava. Deus fez isso com a família dos caras que perseguiram Moisés. Não podia fazer com 30 mil pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Então, cara, o que aconteceu? Ficou com medo, depressivo e com medo. Mas ele não entendeu algo. Deus queria ensinar o principal princípio, e que nós como igreja devemos entender, para que nós possamos atrair a presença de Deus. Escuta isso. Pega isso aí, irmão. Agora vem. Fala assim, ó, vem Deus com uma revelação. Escuta isso aqui, ó. Olha isso, ó. Temeu Davi naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim agora a presença do Senhor? Ou seja, o que eu preciso para governar é a presença do Senhor. E agora? Porque agora eu não vou conseguir mais governar. Como virá a mim a presença do Senhor? Olha o que aconteceu aqui, ó. Davi não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o Gedeu. Obed significa servo, amém? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu 3 meses. O Senhor abençoou e a toda a sua casa. Escuta isso aqui. Lá no livro de 2 Crônicas 13 fala que Obed-edom ele morava à beira do caminho. Irmãos, escuta isso aqui, ó. Veja o que Deus queria ensinar para Davi. Deus queria que o seu povo ficasse em a tua presença? Não. Olha para o teu irmão, você acha que Deus quer ficar longe de você, cara? Você acha que Deus quer ficar longe? Não quer. Fala para o teu irmão, Deus quer ser assim com você. Aleluia. Deus quer assim, carne e unha. Aleluia. Deus quer ficar pertinho de você, coladinho. Então veja, queridos, Deus, Ele queria ir para o seu povo? Queria. Deus queria, através da arca do Senhor, estar lá, queria, porque pertencia ao povo de Deus. A arca foi constituída para ficar no tabernáculo, o tabernáculo do Senhor, no santo dos santos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, amados, prestem atenção nisso. Deus queria ir, mas Deus, antes de ir, queria ensinar algo muito precioso para Davi. Escuta isso aqui, queridos, amém? É que nós precisamos entender algo, preste atenção. Davi então não levou a arca então para a cidade de Davi. E a arca foi para onde? Para a casa de quem? De Obed-edom. Fala assim, foi para a casa do servo Obed. Fala, tá fraco, fala. Foi para a casa do servo Obed. Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Davi, a minha presença primeiro entra em casas, atinge famílias. Escuta isso, pega isso, irmãos. A minha presença, ela primeiro entra em casas. Ela primeiro abençoa famílias. Sabe, queridos, nós vivemos em um tempo, preste bem atenção, que a gente vem para a igreja, escute isso, e a gente vem muito esperançoso de que Deus vai falar com você. Você vem muito esperançoso de que Deus vai usar o profeta. Você vem muito esperançoso que o fogo vai cair na igreja, amém, e que a presença de Deus vai estar na igreja. Mas você não entende algo muito mais importante. Deus, aleluia, Ele não age na congregação se não agir primeiro dentro das casas. Ou seja, preste bem atenção, queridos, preste bem atenção. Deus primeiro foi para a casa de Obed-edom, abençoou a casa de Obed-edom. Quem está entendendo, diga amém. Porque primeiro, sorria para o teu irmão e diz assim, primeiro, Deus quer gerar bênção dentro da tua casa.
Fala assim: Deus quer gerar avivamento dentro da tua casa. Fala para o teu irmão: não existe avivamento no templo se não tiver avivamento dentro de casa. Não existe cura no templo se não tiver cura dentro de casa. Não existe bênção dentro do templo se não tiver bênção dentro de casa. Pega isso, querido. Levanta a tua mão e pensa nisso. Não tem. O que Deus está dizendo para Davi é o seguinte: primeiro, me leva para as casas. Quem está entendendo? Primeiro, trata famílias. Primeiro, trata casas. Sabe, amados, quando nós entendermos isso, nós vamos aprender a valorizar o que é uma célula. Nós vamos aprender a valorizar o que é uma casa de paz. Nós vamos aprender a valorizar o que é o cuidado e a permanência de Deus dentro de uma casa. Por isso a importância de nós caminharmos como uma igreja em células. Oferecer as nossas casas. Oferecer o nosso esforço para ser um líder. Porque nós esperamos que as coisas aconteçam aqui, porque vocês vêm para a igreja, prestem bem atenção, e acreditam que a arca está aqui, mas a presença de Deus realmente está. Mas muito melhor seria, queridos, se quando nós nos reuníssemos aqui no domingo, fala para o teu irmão: você trouxesse a tua arca da tua casa, você trouxesse a tua arca da tua casa, você trouxesse a tua arca da tua casa, você trouxesse a tua arca da tua casa. Chacoalha o teu irmão e fala: você trouxesse a arca da tua casa, você trouxesse a presença de Deus da tua casa, você trouxesse a presença de Deus, querido. Porque Deus, Ele só vai agir no corpo de Cristo quando Ele agir primeiro em famílias. Entenda isso. Para que a arca do Senhor fosse bênção em Israel, primeiro teve que abençoar a casa de Obed-edom. 3 meses. Primeiro ele entrou dentro da casa de Obed-edom, e a Bíblia diz o quê? Que abençoou, escute isso, Obed-edom e tudo que ele tinha. Quem está entendendo isso, diga amém, amados. Aí você vai dizer: pastor, mas a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e só 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia não fala que Deus abençoou a casa de Abinadab, e muito pelo contrário, o filho de Abinadab morreu no caminho. Mas em 3 meses Deus mudou a casa de Obed-edom. Você vai me perguntar: e aí, pastor, como você me explica? Porque Deus, Ele vai te abençoar na medida que você valoriza a presença dEle dentro da tua casa. Quem está entendendo, diga amém. Abinadab, ele era levita, então ele achava que ele já tinha o costume de estar na presença de Deus. Escuta isso, cuidado para você não confundir intimidade com religiosidade. Porque de repente você pode estar na igreja 20 anos e se tornar o maior religioso dessa igreja, e chegar um camarada aqui, aleluia, com 1 mês, oferecer a casa dele, abrir a porta dele, levar a presença de Deus para dentro da casa dele, e ele entrar, aleluia, cuspindo fogo aqui, aleluia, levantar e profetizar sobre a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque à medida que você valoriza a presença de Deus, é à medida que Deus vai te abençoar. E a melhor maneira de você, aleluia, ver Deus agindo, é agindo dentro da tua casa. Entendeu? E vou te falar uma coisa: aonde a arca passa, ela leva a transformação. Aonde a presença do Senhor chega, ela muda. Ela transforma pessoas e transforma ambientes. Mas eu falei aqui, primeiro Deus transforma pessoas. Deus nunca vai transformar um ambiente sem antes transformar pessoas. E nós não entendemos um princípio básico, amém? Que são o quê? As atalaias. Que são atalaias, são as torres de cada casa. Sorria para o teu irmão, diga assim: toda casa precisa de uma torre. Quem está entendendo, diga amém. Toda casa precisa de um vigia. Toda casa precisa de alguém.
Agora a mudança e a transformação, sabe o que acontece? O problema é que nós, amém, nós não entendemos alguns princípios de atração da presença de Deus. Porque a gente chega na igreja querendo sentir a presença de Deus. Ai, que sente do meu lado um irmão cheio da glória. Que o pastor hoje esteja empolgadez. Aleluia. Que o ministério do louvor hoje arrebente no norte. Cara, aleluia. A presença tem que vir com você, porque ela está na tua casa, ela está lá, aleluia. E isso, por isso, querido, que é importante. Por que é importante nós vivermos em célula? É o que Deus está dizendo. O que o Senhor está dizendo para Davi é o seguinte: cara, eu vou aonde você quer que eu vá, mas primeiro, deixa eu mostrar para você onde eu quero agir. Pega isso, irmãos, porque às vezes nós queremos que Deus haja, aleluia, onde nós queremos que Ele haja, e Deus está dizendo: opa, pera aí, não é assim não, cara, aleluia, porque a partir do momento que você crê que eu sou Deus, eu vou agir aonde eu quero agir, da maneira que eu quero agir, e eu quero agir primeiro na tua casa. Eu quero te levantar como uma atalaia, como uma torre dentro da tua casa. Eu quero transformar primeiro, aleluia, as pessoas de dentro da tua casa. Eu quero transformar, aleluia, o que está acontecendo dentro da tua casa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Queridos, quando Deus abençoa a tua casa, se torna muito mais fácil você ser abençoador de outras pessoas. Escuta isso, irmãos. Pega isso em nome de Jesus. Quando Deus abençoa a tua casa, se torna muito mais fácil você ser o abençoador de outras pessoas. Quando Deus age, quando a presença vai, quando você atrai a presença de Deus para o lugar certo, Ele começa a agir. E Ele só vai agir segundo a medida que você valoriza a presença dEle. Porque se na tua casa o valor que você dá para as coisas de Deus é desse tamanho, irmão, se todo mundo que frequenta os cultos de domingo, escuta isso, e valoriza a presença de Deus quando nós estamos aqui na comunhão, valorizasse a presença de Deus dentro da tua casa, eu creio que a gente já tinha ganhado já metade desse bairro para Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmãos. Se a metade eu não digo só da nossa igreja, mas das igrejas em geral, amém, entendessem esse princípio, entendessem isso, nós teríamos um tempo muito diferente, um tempo muito mais produtivo, um tempo de muito mais bênção. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está sendo abençoado, o que a gente mais quer é abençoar outras pessoas. Eu não sei se com você é assim, mas irmãos, quando Deus ele começou a me abençoar, quando Deus começou a abrir as portas para mim, quando Deus começou quando eu atraí a presença de Deus firmemente para dentro da minha casa, que eu tomei a decisão, amém, de viver realmente a presença de Deus na minha casa, Deus começou a me abençoar. E quando Deus começou a me abençoar, eu só queria abençoar outras pessoas. Eu só queria que outras pessoas vivessem aquilo que eu estava vivendo. Eu só queria poder gerar Cristo na vida de outras pessoas, como Cristo estava habitando em mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que eu mais queria era que mais e mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o Cristo que abençoa a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Sorria para o teu irmão sem assustar o vizinho. Aleluia, diga assim: atrai a Deus, a presença de Deus, primeiro para a tua casa. Fala assim, primeiro na tua casa. E fala assim, e depois distribua. Distribua.
Distribua, querido. Não atrai a presença de Deus para você. Sabe por quê? Porque Deus, ele age no individual com foco no coletivo. Deus nunca vai usar a tua vida por usar a tua vida. Deus nunca vai te dar nada porque Ele quer te dar, se não pensar em outras pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus nunca vai te dar uma unção específica se você não estiver disposto a distribuir com outras pessoas. Deus nunca vai te dar um talento se você, aleluia, não entender que o teu talento não é teu e ele precisa ser distribuído com outras pessoas. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus, querido. Diga glória a Deus, amado. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre te abençoa no individual pensando no coletivo. Deus não abençoa você se não for para abençoar toda a tua casa. Deus não abençoa você se não for para abençoar toda a igreja. Deus não abençoa você se não for para abençoar as pessoas que estão do teu lado. Entenda isso. Esse princípio é o mais importante, querido. É isso que nós devemos viver. O que Deus queria falar para Davi: Davi, calma, para, cara. Você está muito doidão. Sabe por quê? Porque quando Davi ele questionou, ele se preocupou dizendo: como trarei a presença de Deus a mim? Quem entendeu isso? Sorria para o vizinho e assim: às vezes você está muito preocupado em Deus usar a tua vida, né? E o xarabá canta, e saiu cantanaia. Ai Deus, por que é que eu não falo em línguas? Ai Deus, por que é que eu não saio no manto? Ai Deus, porque você não entendeu que Deus, aleluia, vai agir na tua vida individualmente para atingir o coletivo. Deus, ele vai agir a tua vida para... Não adianta, querido. Sabe por quê? Porque brasa sozinho apaga. Eu já vi muito crente cheio de fogo subir para o monte toda semana sozinho, e depois de 2 dias, 2 semanas, 2 meses, está caído e voltado atrás. Pegou isso, irmãos? Fala para mim assim: porque brasa vazia, brasa sozinho se apaga, irmão. Está entendendo isso? Chacoalha o vizinho aí e fala assim: ó, brasa sozinha se apaga. Entendeu? Aleluia. De nada adianta, irmãos, 7 meses no monte sozinho. Não adianta, cara. Você pode ir para o monte, mas se você descer de lá com o intuito de transmitir o que você recebeu de uma maneira coletiva, Deus quer agir. Eu sinto. Deus quer agir. Mas Deus está pegando a gente, irmãos. Aleluia, Deus está pegando a gente. Sabe? Deus está pegando a gente de um jeito lá. Sabe? Aleluia. Eu sinto que Deus está fazendo isso. Eu sinto que é chegado um tempo da gente, aleluia, parar de falar: Deus, só eu quero a tua presença. Eu quero. O que eu posso fazer? O que é isso? Não. Qual é a campanha? Aleluia. Qual é a igreja que vai ter campanha? Eu preciso ter uma campanha na minha casa. Eu preciso fazer uma campanha na minha empresa. Não, cara, você precisa da presença de Deus na tua casa. De repente você precisa de uma célula na tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa de um sacerdócio na tua casa. Você precisa de um sacerdote. Você precisa de alguém, aleluia, que gere isso na tua vida. E eu creio, eu sinto que é o que Deus quer. Eu sinto que Deus, ele está querendo pegar a gente esse ano, irmãos. Aleluia. Eu sinto que Deus, ele quer usar pessoas como nunca usou antes. Eu sinto. O irmão chegou para mim e falou: pastor, que saudade dos encontros com Deus. Eu falei: cara, também estou morrendo de saudade. Mas nós estamos numa outra estação, num outro tempo. O encontro com Deus impacta pessoas. As pessoas voltam de lá cuspindo fogo. Isso é tremendo, é maravilhoso. Mas Deus, aleluia, Deus, ele quer agir no individual com alvo no coletivo. E eu disse para o meu irmão: um novo tempo, uma nova estação.
Agora nós não iniciamos mais o ciclo com o encontro com Deus, nós iniciamos com as casas de paz, encerramos com o encontro com Deus. Por quê? Porque eu entendo, aleluia, que se a casa for transformada, se a casa receber a presença de Deus, se nós multiplicarmos células, se nós gerarmos novos líderes, quem está entendendo, diga glória a Deus. Se nós levantarmos casas, aleluia, se pessoas forem tocadas dentro das casas dela, quando elas chegarem no encontro com Deus, aleluia, elas serão totalmente impactadas e nunca mais voltarão atrás, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou morrendo de saudade do encontro com Deus, irmão, daquelas loucuras que a gente vive lá no sítio. Ontem eu estava lá limpando a piscina, lá até me queimei um pouquinho. Os irmãos aí que duvidam que eu entro na piscina do sítio, eu mandei a foto, eu entrei na piscina do sítio, vazia, mas entrei. Aleluia. Falei, irmãos, nós estamos numa outra estação. Deus quer usar a tua vida, aleluia. Deus quer usar a tua casa, Deus quer usar a tua família, Deus quer usar, aleluia, a tua casa como uma cela, aleluia. Deus quer usar a tua vida como um agente da paz. Deus quer te usar de uma maneira diferente, cara, aleluia. Quando a gente chegar lá no encontro com Deus, no próximo ciclo, irmãos, dá até medo, aleluia, do que Deus vai fazer. Mas sorria para o teu irmão, diga assim, meu irmão, fala para o teu irmão, fala, meu irmão, quer atrair a presença de Deus? Atraia do jeito correto. Sabe o que nós vimos nessa história? Boas intenções, mas resultados desastrosos. E quem foi o melhor e mais beneficiado com essa história toda? Um cara chamado Obed-Edom, e um cara que morava à beira do caminho. Por que à beira do caminho? Supostamente quem mora à beira do caminho consegue ver tudo, né? É ou não é, irmãos? O servo Obed, pega isso aí, irmãos, porque Deus também só se esforça para ir para a casa de quem se compromete a servir. Pastor, você é chato pra caramba, cara. Glória a Deus, amém? Deus só se compromete a ir para a casa de quem se compromete a ser servo. Enquanto você não aprender o que é servir, escuta isso, enquanto você não aprender o que é servir aos outros, sem intenção nenhuma, sem julgamento, sabe por quê? Porque às vezes nós servimos para ser reconhecidos. E se você servir para querer algum reconhecimento de alguém, fala para o teu irmão, fala assim, cara, você está lascado, meu. Porque se Deus não te reconhecer, não vai ser o homem que vai reconhecer. Não, pega isso, pelo amor de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso reconhecimento não está vinculado às nossas habilidades, mas em sim a nossa capacidade de servir ao próximo, de anular a nós mesmos, de abrir as nossas portas, de abrir o nosso coração, de servir a outro sem esperar nada em troca, de servir alguém, aleluia, sem esperar receber nada em troca, de servir alguém sem esperar que essa pessoa vai falar bem de você, e muito pelo contrário, amém? E o dia que você for pastor, você vai entender muito bem isso. Não veio nenhum glória agora. Acho que é porque ninguém quer ser pastor aqui, gente. Irmão, a gente precisa ser pastor para a igreja crescer. Não é possível. Mas você precisa ser pastor com essa compreensão, cara. Aleluia. Você vai fazer muito por muitos. Aleluia. E muitos vão fazer muito pouco por você. Se você não quer ser pastor, queira pelo menos ser um líder de célula. Se você não quer ser, aleluia, pastor, queira pelo menos ser, amém, um servo de Deus. É o ano da glória de Deus, e eu estou tão à vontade esse ano, irmão. Só existe uma coisa que realmente está me deixando abalado, que você já sabe o que é. Eu já passei por tantas coisas na minha vida, irmãos.
Eu já perdi tantas coisas, já conquistei tantas coisas. Já passei por tantas lutas para manter a minha família de pé. Já tive que, amém, me humilhar tanto diante de Deus e diante de pessoas, e ainda assim ser abandonado. Mas nada disso nunca me abalou. Nunca. Só existe uma coisa que nesses dias está me abalando. Amém? E você já sabe o que é. É perder a oportunidade de ver Deus transformando esse bairro por completo. Isso é o que está me abalando nesses dias, né? Hoje a pastora caiu na besteira de falar: entra nas contas para ver quanto é que está faltando para pagar o aluguel. Hoje, na hora eu mudei em casa, irmãos. Aí depois ela vira para mim: o que foi? Você está meio triste? Eu falei: cara, você quer o quê? Eu falei: mas quando eu chegar na igreja melhora. Irmão, entendeu onde Deus quer agir primeiro? Quem entendeu onde Deus quer agir? Vamos orar pelas famílias? Vamos orar pela tua casa. Vamos orar pelas pessoas que estão lá dentro. Vamos orar para que Deus transforme as pessoas. A começar por mim e por você. A começar por mim e por você. Vamos orar. Não adianta você pensar em abandonar a tua casa. Não adianta você pensar em desistir se você não deixar primeiro Deus ir lá. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero orar. Venha na frente aqui, gente, em nome de Jesus, por favor. Se achega aqui. Tá bem aí, Deb? Vai desmaiar não, né, filha? Glória a Deus, né? Aleluia. Vem até a frente aqui em nome de Jesus. Quem não sabe, a Deb na conferência, irmão, foi um auê lascado aqui. A Deb dançando ali, tal, toda linda, maravilhosa, cheia da unção. Daqui a pouco, buf no chão. Aleluia. Quando eu fui ver a irmã Paula correndo para cima do altar, eu falei: tá cheia da graça, irmã, hein? Tá buscando a unção. Quando eu fui ver, era para socorrer a filha. Ai, meu Deus. A igreja Herança é muito legal. Vem mais pertinho aqui, gente. Meu Deus. Vai lá, vamos orar. Amém. Eu só quero que você, aleluia, nesse período de oração, se você trouxe a chave da tua casa, sei lá, eu quero que você pegue aí, que você segure ela. Amém. Que você feche os teus olhos agora, que você pense nas pessoas da sua casa. Entenda que Deus, Ele quer agir. Deus quer fazer. Mas primeiro começa em nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pensa nisso. Não, este não pode ser teu fim. Pensa aí, amado. Não é o que Deus sonhou pra ti. Meu Deus. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
tua casa. Benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, aleluia! Isso, querido, vai orando. Bendita será tua casa. Benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Vai glorificando, querido. Vai glorificando, amado. Agora é você e Deus. É você e Deus. Este Vai. não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família Isso, ora. se Ora mesmo, querido. acabar. Ora mesmo, amado. Ora. Tua esperança se acabar. Ora mesmo, vai. Ora com vontade, com força, com fé. Isso. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Vai, bem forte. Canta pro Senhor. Bendita será tua casa. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Vai, querido. Isso, atrai a presença dele. Vai. Bendita será tua casa. Isso, profetiza. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Isso, querido, em nome de Jesus. Vai entregando agora. Entrega em nome de Jesus. Vai clamando este Deus. Vai clamando este Deus. Vai dizendo: Senhor, Senhor, não existe unção, aleluia, fora da minha casa se não tiver primeiro dentro da minha casa. Não tem avivamento que possa atingir a igreja se não atingir primeiro a minha casa. Não existe bênção que possa ser distribuída dentro da igreja se não for distribuída primeiro dentro da minha casa. Oh, querido, em nome de Jesus, vai orando, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluias, bendita será a tua casa, benditos serão os seus filhos, bendito será a tua família. Ah, querido, como você chegou aqui nessa noite. Ah, pastora, eu cheguei aqui com o coração realmente machucado, olhando para mim mesmo, me sentindo ninguém, me sentindo pequenino, olhando para minha casa e com muita tristeza, com tantas coisas que acontecem lá dentro, tanta briga, pastora, tanta discussão, tanta dificuldade, é vício, é destruição. Hoje Deus vai mudar a tua história, porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem impedirá? Aleluias. E a transformação começa em nós. Você vai levar transformação para a tua casa,
Preste bem atenção e guarda no teu coração. Você será um agente transformador. A sua família vai olhar para você e vai dizer: o que aconteceu? Ele está diferente, ela está diferente. Mas não, é o Espírito Santo agindo aqui nessa noite, que toma o nosso coração nas mãos e transforma, que te pega do alto da cabeça até a planta dos pés, mudando, tocando, levantando aquilo que estava morto, trazendo a vida, trazendo a esperança, trazendo os sonhos de Deus para o teu coração. Levante-se agora, lute, creia que bendita será a tua casa, bendita será. Ora com fé, querido. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será tua casa. Isso, querido, vai dando glória, vai crendo. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá. Isso, amado. Isso. Assim como foi uma bênção na casa de Obed-Edom, a presença do Senhor vai se manifestar sobre a tua casa. Eu começo a profetizar. Eu começo a profetizar agora. Eu começo a declarar em nome de Jesus. Oh, se alinha agora, querido. Se alinha agora. Começa a dizer: Senhor, eu vou te servir. Eu vou levar, Senhor, o Senhor para minha casa. A tua presença será mais importante que tudo. Eu não vou agir por necessidade, eu vou agir por propósito. Eu não vou agir, aleluia, por dúvida. Eu vou agir por fé. Isso, querido, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, começa a profetizar sobre a tua casa. Começa a profetizar sobre a tua família. Começa a profetizar em nome de Jesus. 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 Toda dúvida o Senhor tira. Todo medo de abandono, o Espírito Santo ministra ao meu coração. Aleluia, o medo do abandono, o medo do fracasso, o medo de não dar certo. Em nome de Jesus, o Senhor, aleluia, Ele tira do teu coração agora. Ah, se a presença do Senhor estiver dentro da tua casa, vai dar certo. Os teus filhos vão ser uma bênção. Aleluia. Oh, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu Deus tira a dúvida. O meu Deus tira o medo. O meu Deus tira a insegurança. O Espírito Santo está revelando aqui, querido, corações inseguros na presença de Deus. Corações inseguros, oh, tendo dúvidas. Mas o meu Deus está dizendo: não sou eu o teu Deus. Não sou eu que habito, não em casas construídas por mãos, mas no coração do servo. Oh, isso, chora mesmo. Se tiver que chorar, chora. Sabe por quê? Porque o Senhor, aleluia, é o meu Deus que habita, é o meu Deus que age, é o meu Deus que opera, é o meu Deus que atrai, é o meu Deus que libera. E eu creio em nome de Jesus agora. Oh, aleluia, o meu Deus está tirando a dúvida, o medo, a insegurança. Ah, Senhor, meu Deus, aleluia. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Deus tira o medo. Deus tira a dúvida. Aleluia. Deus está
fazendo isso hoje. Vai dar certo, irmão. A tua casa vai dar certo se a presença do Senhor estiver lá. A tua família vai dar certo se a presença do Senhor estiver lá. Se houver princípios e valores. Ei, escute, mas pelo amor de Deus, não troque valores, não troque princípios por necessidades. Escute isso. Não troque valores. Existem duas coisas que um cristão não pode perder: é a presença de Deus e os valores do cristianismo. Só não faça isso. Não troque propósitos por propostas. Não troque os valores do cristianismo pelas suas necessidades. Escute o que eu estou te dizendo, porque necessidades você terá todos os dias. Você terá necessidade de aceitação. Não troque, preste bem atenção, valores do cristianismo para ser aceito por ninguém. Você não será melhor aceito ou pior aceito, aleluia, por trocar valores do que Cristo é na tua vida. Pega isso, pelo amor de Deus. Todos nós temos necessidades. Nós temos necessidades financeiras, nós temos necessidade de aceitação. O ser humano precisa disso, mas nós precisamos de algo muito maior, que é da presença dele, a presença do Altíssimo. Valores não são negociáveis. Preste bem atenção. Não negocie valores de Cristo. Pelo amor de Deus, se você quer ver a presença de Deus na sua casa, seja um cristão com valores. E você vai ver o que Deus vai fazer. Levanta a tua mão direita, por favor. Senhor, nós cremos num evangelho que vai transformar pessoas de dentro para fora. As bênçãos não podem ser a motivação do nosso amor por Ti, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor age dentro de nós. Entregamos, Senhor, essas chaves, essas casas, as nossas células, os anfitriões, os líderes. Entregamos já os próximos agentes da paz, as próximas casas da paz, tudo nas Tuas mãos, e cremos que famílias serão completamente transformadas pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Se você crê nisso, querido, glorifica esse Deus. Aplauda o Senhor com toda a força em nome de Jesus. Bendita será